Isso já foi dito centenas de vezes, mas por mais que repitamos, não nos deixa de impressionar. Somos os habitantes dessa espécie de milagre azul em meio à escuridão. E somos um tipo de milagre porque os dados matemáticos provam isso. Basta dizer que apenas na Via Láctea há cerca de 300 bilhões de estrelas, ao redor das quais orbitam cerca de 50 bilhões de planetas, dos quais 500 milhões estariam dentro do que os astrofísicos denominam de zona habitável, ou seja, que podem ter algum tipo de vida. Se considerarmos que em pouco tempo o telescópio espacial Kepler já encontrou mais de 2.000 candidatos a planetas extrasolares em uma exploração que só contempla 4% do céu que observamos, a pergunta óbvia é: quantos deles já são habitados? A resposta, até hoje não sabemos, porque a mesma ciência nos diz que ainda não fizemos contato com nenhum. Isso é o que a ciência nos diz, mas é uma coisa que não é corroborada por várias testemunhas. Pessoas absolutamente normais, como qualquer um de vocês ou como eu, que num belo dia viram sua vida mudar para sempre. Porque nesse dia, eles, seja lá de onde vieram, decidiram se manifestar. São os tripulantes dos OVNIs. Entre eles havia duas estruturas, entidades biológicas, de forma humana. Compareceram ao compromisso no dia, no lugar e na hora previstos. Ali tinha algo e também tinha alguém. Não podia ser nem um avião e nem nada disso, porque eram eles mesmos. Mas claro, aquilo era de um tamanho tão impressionante que eu disse: a Lua não pode ser. Frank Drake foi um radioastrônomo estadunidense e presidente do Instituto SETI, uma instituição encarregada da busca de sinais extraterrestres afiliada à NASA. Em 1961, quando trabalhava no Observatório Nacional de Radioastronomia em Green Bank, na Virgínia Ocidental, formulou uma equação que até hoje goza de grande relevância no âmbito científico e cujo objetivo seria calcular, graças à matemática, a existência de civilizações avançadas no universo mais próximo. A famosa equação de Drake nos oferece a possibilidade de calcular o número de mundos habitados que existiriam em nossa galáxia. São 7 parâmetros que medem o ritmo de formação de estrelas, que nos dão parâmetros em relação a quais desses planetas estão dentro da zona habitável, quantos deles poderiam conter civilizações, quantos teriam sobrevivido a esse nível tecnológico e ainda o fator L, que é o fator tempo. A soma desses parâmetros, o cálculo dessa equação, nos diz que pelo menos na nossa galáxia seriam 100.000 mundos habitados. Bom, vamos largar essas fórmulas complicadas, mas garanto que se fôssemos em frente, fazendo as contas, chegaríamos à cifra mágica de 5 milhões de planetas que, segundo a equação de Drake, não só seriam habitados por uma vida inteligente, mas também teriam capacidade de atravessar o universo e chegar até nosso planeta. Bom, vale a pena lembrar que há quem pense que não só já fizeram essa viagem interestelar, como também já entraram em contato conosco. Eu só olhei para o céu e vi uma coisa estranha que ficou me olhando um certo tempo, até que me dei conta que era uma espécie de bolha de sabão, mais gigantesca. Então, na parte de cima, ficava o quarto onde minhas 3 filhas dormiam. E eu chamei a do meio, a Lídia. Eu a chamei e disse: Lili, pega a câmera fotográfica que sua tia te deu e vamos tirar uma foto de uma coisa interessante que eu tô vendo lá no terraço. Eu saí no terraço e a minha filha veio comigo. Nós ficamos olhando, ela tentou bater a foto, mas o flash não funcionou. Se apagava. Mas víamos aquela coisa estática parada lá, a coisa de, sei lá, uns 20 metros da gente, mas lá no alto, entre o mar e nossa casa. Era de madrugada e eu dormia. Minha mãe dormia com a janela aberta e, de repente, escutou
um ruído muito forte. E ela acordou. Se levantou e olhou pela janela. Era uma nave espacial, de formato oval. E aí, de repente, eu disse, mãe, é um OVNI. E a minha mãe disse sim. E passaram alguns segundos, aquilo subiu e parou. De repente, voltou a subir e desapareceu. Eu não nego que estou há anos seguindo pistas de casos de avistamentos exatamente pela dúvida gerada em mim pelo tema dos OVNIs e dos extraterrestres. Por isso, nesse meio tempo, encontrei testemunhos de pessoas que perderam tudo contando o que aconteceu. Há gestos e expressões que te levam a pensar que quem está narrando uma coisa dessas não mente. Bom, um dos casos mais documentados aconteceu na ilha de Gran Canária em 22 de junho de 1975, quando um médico, Francisco Rúlio Padrão León, neste exato lugar de onde estamos nos aproximando, teve uma experiência que o marcaria para toda a vida. Experiência que foi registrada com todos os detalhes em um laudo que o Serviço de Inteligência da Aeronáutica Espanhola mandou redigir. O motivo? Bom, o Dr. Padrão se deparou com uma esfera de luz e no interior dela pôde ver 2 tripulantes. Luiz, que lugar bonito é este, hein? Bom, eu te trouxe aqui porque este é o lugar, talvez, do caso de OVNI mais importante que temos nas Ilhas Canárias. E é claro, com certeza, em toda a Espanha. É um dos casos mais famosos conhecidos internacionalmente. Claro, e imagino que, como conheço esse caso clássico da ufologia espanhola, estamos fazendo o mesmo trajeto feito pelas testemunhas. Exatamente. Na noite de 22 de junho de 1976, aproximadamente às 9h30 da noite, havia um táxi em uma emergência médica. O taxista Francisco Quarim, o médico que estaria no lugar onde estou agora, Paco Rúlio Padrão, e Damaso Dias Mendonça, conhecido aqui como Santiago Mendonça, seguiam por aqui e passaram justamente por aquele lugar. Exatamente ali, viu? Acima dos cactos. Sei. Foi onde viram a esfera semi-transparente de cor azul elétrica que permitia ver as estrelas através dela, com 2 humanoides vestidos de cor vermelha. Com 2 tripulantes, né? Com 2 tripulantes. Se quiser, podemos parar aqui. Perfeito. E te mostro o lugar. E o legal é que ele continua exatamente igual a como estava há 45 anos. Maravilha. Vamos lá, então. Já estamos no local onde tudo aconteceu, naquela noite. O importante também deste caso Sim. é que, por ele ser um dos grandes clássicos do fenômeno OVNI da ufologia na Espanha, muito se deve a este documento Isso. de 116, 120 116. páginas, redigido pela Aeronáutica. Que foi divulgado, sim. Durante um tempo, este documento, onde nós podemos ver, por exemplo, a imagem desses humanoides representada, não é? Os que Sim, estavam sim. na esfera também são vistos aqui. Isso era assunto reservado, que é o grau máximo de confidencialidade do Exército Espanhol. Durante muitos anos. Na verdade, foi só em 92 que divulgaram. É um senhor que, creio eu, não tinha interesse algum em ser contatado. Não tinha interesse que nada disso acontecesse. No entanto, acabou acontecendo. E a reação desprendida por parte das autoridades é um legítimo bloqueio a qualquer possível manifestação a respeito, entende? Eles se encontraram com essa esfera de uns 30 metros, segundo consta nos documentos divulgados pela Aeronáutica. 30 metros de diâmetro. Mas há uma série de particularidades que a tornam interessante, sabe? Primeiro, ela tinha uma cor azul elétrica. Era como se o material fosse uma espécie de plasma, porque não era bem azul. Eles afirmam que puderam ver as estrelas no céu. Através da esfera. Dela mesmo. Havia uma espécie de, sabe, dentro da esfera havia uma espécie de chão, vamos chamar de plataforma, com uma espécie de 3, vamos chamar de consoles. Pelo nosso conhecimento, dá para dizer espécie que de eram painel, não é? painéis, computadores. Mas entre eles havia 2 estruturas, entidades biológicas de forma humana, humanoides, não exatamente das nossas proporções. As mãos eram mais alargadas e não tinham dedos como os nossos. Eram mais triangulares, não dava para ver as feições. Estavam posicionados um de frente para o outro e ficaram em inatividade. Depois, decolam, com total parcimônia, e seguem ladeira abaixo. E depois somem de vez, com total tranquilidade. As pessoas passavam grande parte do tempo, ainda mais no verão, a essas primeiras horas da noite, tomando um ar. Claro. Na porta de casa. Portanto, foram várias testemunhas. Antes, ou mesmo nesse momento, era registrada uma série de fenômenos lumínicos, muito espetaculares, em diferentes pontos das Ilhas Canárias. Os tripulantes de uma corveta da Marinha Espanhola, a La Atrevida,
observaram esse fenômeno e o descreveram de uma forma bastante estranha para que aquilo pudesse ser identificado como um míssil ou mesmo mais que um. Eles dizem que uma hora o foco se dividiu em 2 e que foram em diferentes direções. Foi uma bomba que ressoou até nos meios de comunicação internacionais. E como era esperado, casos parecidos vieram à luz ao longo de um ano, com mais de 40 avistamentos de luzes estranhas e de figuras antropomorfas nos céus das Canárias. Já saímos da Gran Canária e voltamos a Tenerife, depois de um dia bastante intenso. E a verdade é que estou há algumas horas pensando numa coisa. Por que ninguém associou o caso do Dr. Padrón exatamente com um caso protagonizado por 3 jovens numa praia de Tenerife La Teíta? Esses rapazes receberam uma estranha mensagem que os chamavam exatamente a este lugar. E sabe o que é mais interessante? Eles atenderam ao chamado. Quem foi o Paco Padrón? Bom, Paco Padrão é uma figura importantíssima no mundo da radiodifusão e da comunicação nas Canárias. Essa é a faceta menos conhecida de um personagem que ficou importante dentro do mundo do mistério. Ele e outros colegas foram chamados até este lugar através de um meio do qual vamos falar mais tarde e foram chamados por extraterrestres em um dia determinado e neste lugar exato. Essa é uma história muito apaixonante, porque é a história viva do mistério nas Canárias e a nível nacional. São chamados em um lugar que eles não sabiam que tinha um histórico de lugar encantado, de lugar mágico, com certas histórias no passado, muito antigas, e tem uma experiência que se converte em um clássico dos contatos imediatos e mesmo das abduções, que quando praticamente na Espanha não se falava de encontros assim tão próximos e muito menos de contato direto com tripulantes dentro da nave. Ou seja, podemos dizer que, de uma forma ou de outra, eles, seja lá o que forem, estiveram aqui. Exatamente, é como você disse, não sabemos quem são eles, mas compareceram ao compromisso no dia, no lugar e na hora previstos. Naquela época, a Ouija era um instrumento usado para pesquisa do mesmo modo que uma câmera fotográfica poderia ser. Por meio do tabuleiro eram feitos contatos de todo tipo, inclusive com seres que diziam vir de outros planetas. Nossos protagonistas não duvidaram no momento de seguir as instruções que foram dadas por algo ou alguém. Ao fim, tratava-se de um encontro marcado previamente. Suzu, quanto tempo faz que você não vem pra cá? Nossa, faz muito tempo, desde... Então, uns 45 anos. O que aconteceu naquela noite é considerado um clássico da história da ufologia na Espanha, porque o avistamento foi espetacular. Tanto que durante anos fez com que esta praia se transformasse em um ponto de reunião para todos que desejavam se encontrar novamente com eles. E mais avistamentos foram relatados. Mas os protagonistas daquela primeira noite foram 3 amigos, cujas vidas mudariam para sempre. Suzu Santos era um deles, e ele nunca falou até hoje. A noite já caiu na praia de La Teíta, e hoje, ao completar 45 anos daquela experiência, nos encontramos com ele no mesmo lugar onde tudo aconteceu. Eu imagino que esse lugar não tem nada a ver com como era antes, não tem não é? mesmo. Hoje, isso aqui é uma praia 100% turística e, na época, vir aqui era uma grande aventura. Este é um lugar, apesar da praia ser grande, é um lugar afastado. Você tinha que vir lá de Médano, numa rodovia asfaltada, e você tinha que passar por todas essas montanhas, a Montanha Vermelha, como chamamos, e era uma pista infernal para chegar aqui, claro, era... Era complicado, era né? sim, não era fácil não, muito menos à noite. Vocês não queriam fazer contato, vocês só queriam investigar. O que havia ali. E, de repente, num belo dia, jogando o Ouija, com o copo, saiu o Pat. E depois, o Pat. 35. Uma espécie de coordenada, porque, claro que não podia ser uma pessoa, mas uma coordenada. E, bom, pelo nome que apareceu, mas parecia uma coisa técnica, sabe? Sei. O Pat 35. E, bom, de supetão nos deparamos com o tema dos OVNIs. Com aquela coisa que se autodenominava assim. E, além disso, éramos curiosos e queríamos ver, queríamos observar, queríamos que aquilo fosse a mais. E chegou o dia. E nada. Chegamos aqui e... Chegamos uns 10 minutos depois do horário. E soubemos desses 10 minutos de atraso porque quando estávamos descendo a montanha... Sei.
Aconteceu que vimos alguma coisa flutuando e pensamos que fosse um barco. Bem aqui na frente? Isso, aqui mesmo, aqui. Tá vendo aquela luz ali? Estou. Daquele veleiro ali? Então, foi ali. Mas era muito grande, sabe? Levamos o tabuleiro junto porque era o jeito que tinha pra gente se comunicar. Vocês trouxeram a Ouija? Claro, até porque nós tínhamos vários... e a verdade é que era só uma chapa de madeira com as letras coladas e o copo que sempre era pequeno assim. E montaram o tabuleiro aqui? Sim, mas dentro do carro. Nós descemos a pista que chegava até ali, eu atrás, Paco, Emílio e eu. E o tabuleiro aqui. E foi assim que aconteceu. Nós achamos que a experiência já tinha acabado de novo, porque tinha um barco ali. E nós começamos o tabuleiro aqui, no meu colo, porque eu tava atrás e eles olhavam pra mim, os três com os dedos pam-pam, e aquilo começou pá, e disseram de cara. Chegaram 10 minutos atrasados. E onde estão? E o copo saía. Eu vi tudo porque eu tinha o tabuleiro no meu colo. Bum! E caiu no chão e tentamos de novo. Mas onde estão? E saía do tabuleiro. Ou seja, era como se estivesse apontando para a luz. Para a luz, não para aquela coisa. Não porque era uma luz, era alguma coisa que estava lá. Ah, são vocês que estão ali? Sim, sim, dizia o copo. Sempre no meio e do meio pro sim, não e as letras, sabe? Bom, sempre ia pro sim. E foi isso. Pode nos dar um sinal? E eu lembro que o copo tocou no sim. E justo quando ele tocou o sim, no meio do objeto que estava lá, que tinha umas duas luzes assim, no meio dessas luzes se acendeu outra. E até maior do que as duas que estavam ali, digamos, de prontidão. Era enorme no centro. Pam! O copo continuou no meio. E aquilo estava aceso. E podem apagar? O copo mais uma vez tocou no sim. E se apagou. Bom, podem acender outra vez? O copo vai e toca no sim. Automaticamente, outra vez, acendeu. De novo. Voltou pro meio, pode apagar? Na hora fizeram de novo. Sim, e apagou. Terceira vez. Tinha um foco saindo de onde saía essa luz central. Saiu um foco que iluminou de frente parte da Montanha Vermelha e que parou sobre o carro. Chegou até onde estava? Isso, sim, sim. Nos iluminou. E o tabuleiro parou de funcionar, o copo começou a titubear e dar umas voltas, pam, pam. E eu olhei pra frente, olhei pra baixo, porque, claro, eles estavam virados pra mim. Eu que fiquei sempre de frente pra coisa, sabe? Aí, quando eu baixei a cabeça assim, pra ver o que o copo dizia, eu levanto a cabeça e já não tinha mais nada lá. Tinha desaparecido. Mas desapareceu entre eu abaixar a cabeça e voltar a levantar. No outro dia, estavam me esperando quando cheguei no escritório. Eles já tinham feito um cálculo de horário antes que eu chegasse, mas depois calculamos juntos. E concordamos que, pelo menos, faltava 1 hora. Vocês perderam 1 hora do tempo? 1 hora, é isso. Se não foi 1h30. E, bom, calculando bem o tempo, dando tempo ao tempo, dando mais tempo ao tempo, no mínimo 1 hora. Eu soube que Paco Padrão se submeteu a uma sessão de hipnose. Foi E o que sim. foi que essa sessão revelou? Bom, pelo que o Paco disse, nada, só fomos transportados para ali. Ali seria o interior Isso, do objeto? O interior da nave, sim. Vamos chamar de objeto nave ou como quiser. O que eu lembro, e isso é muito, muito importante, é que às 4 da manhã, de repente eu acordei e me sentei na cama e fico lá sentado. E ligo a luz. E quando a luz se apagou... o foco chegou. Lembra? Sim. Parou no carro. O carro se iluminou todo, mas nós não estávamos conscientes de quando se apagou essa luz. Ou seja que toda essa experiência tem acontecido no momento em que essa luz se aproximou. E também a questão do tempo perdido. Claro. Susan. Diga. Por que você nunca contou isso em 45 anos? Sei lá, porque eu também não estava querendo aparecer por aí, sabe? Sabe do que eu tô falando, Sim. não é? Eu, por exemplo, em programas de TV, em que um acredita e outro não, desse oba-oba aí, perdão, mas se eu tô falando com você precisamente é porque não se trata disso, ou eu teria dito, não conte comigo. Escuta, Suzy, depois desse tempo todo, uma pergunta difícil. Pode falar. O que você acha que tinha por trás dessas luzes? Ali tinha alguma coisa e também não tinha ninguém. 45 anos sem falar publicamente, sem voltar ao lugar onde tudo aconteceu, onde eles, numa noite inesquecível, decidiram confirmar a 3 jovens que já estavam entre nós. O lugar é extremamente especial e reconheço que o depoimento dele conseguiu me convencer.
é aquilo que se sente quando alguém conta a verdade. Testemunhos como o de Suso Santos colocam minhas dúvidas em xeque, porque ele não duvida. Está convencido de que no mês de junho de 1975, quando não passava de um jovem cheio de curiosidade, fez contato com inteligências de outros planetas. Se foi isso mesmo, jamais saberemos. Do mesmo modo que jamais poderemos explicar por que eles e não outros. Por que aqui e não em uma grande cidade. A resposta a essas perguntas é simples. Porque tinha que ser assim e não de outra forma. Se tem uma coisa que aprendi nesses anos todos é que o fenômeno, seja ele o que for, é sorrateiro, seletivo e muda a vida de quem passa por ele. Nosso próximo passo nessa busca é um bom exemplo disso. Tanto em tradições religiosas muito mais antigas que o cristianismo, como em tradições muito mais modernas, nos deparamos com o mesmo fenômeno, que as montanhas são o ponto de contato com os deuses. E no fundo isso não mudou. Ainda hoje, em pleno século XXI, muitas pessoas em todas as partes do mundo que estão dentro desse movimento do contato extraterrestre, onde fazem contato com esses extraterrestres que chegam de outros planetas em suas naves. Onde fazem isso? É sempre no cume de montes e montanhas. Os fenômenos de avistamento de OVNI raramente ocorrem quando há massas de gente. Ocorrem em situações onde a pessoa contatada está sozinha. E que lugar melhor para estar sozinha que no cume de uma montanha onde não tem mais nada? As montanhas foram sacralizadas porque nelas aconteciam feitos misteriosos. Ou, pelo contrário, esses feitos misteriosos acontecem ali porque as montanhas têm certas propriedades mágicas. É algo que temos nos perguntado muito. Nós, investigadores do fenômeno OVNI, só podemos constatar que é verdade. A montanha de Montserrat, a apenas 46 quilômetros de Barcelona, é um dos lugares mais mágicos, místicos e possivelmente misteriosos do mundo. Aqui, há várias décadas, reúnem-se no dia 11 de cada mês dezenas ou até centenas de pessoas convencidas de que nesse dia eles aparecem no céu em forma de espetaculares traços luminosos. Mas por quê? Como estamos vendo, há dezenas de testemunhas que garantem que se encontraram com eles. E não só isso, também afirmam que tiveram algum tipo de contato que, mesmo que duvidem, marcou suas vidas para sempre. Mas será que são meras alucinações ou experiências legítimas? No nosso próximo destino, não há dúvida alguma de qual é a resposta. Oi, boa tarde. Tudo bem, cara? Tudo em Como ordem. vai? Como vai, Lorenzo? Olha, o que tanta gente faz aqui? Bom, nada. A gente só vem aqui todo dia 11 pra ver o céu. Pra tentar ver um OVNI ou... Pra ver o que aparece, Pra ver o que né? aparece. E este lugar é especial. O lugar é fantástico. E eu chuto que o segredo é esperar até que anoiteça, não é? Exatamente. Bom, vamos lá então. Luiz José Grifol é o responsável por há mais de 40 anos Montserrat ser reconhecida internacionalmente como local de suposto contato com OVNIs e seus tripulantes. Mas como tudo começou? Quando comecei a vê-los, foi de uma forma isenta, porque eu estava completamente à margem do tema dos OVNIs e do mistério e de tudo o que é para a ciência. Aí, no verão de 77, me senti chamado por eles. Me causaram uma sensação psicofísica que me assustou, porque eu pensei que ia ter um ataque. Foi como se o meu sangue fervesse quando estava jantando no verão de 77. Até que eu saí para a varanda e quando fui tomar um pouco de ar para ver se me recuperava e para não assustar a minha esposa, pois já tínhamos 2 filhos pequenos, bem pequenos. E quando eu levantei a cabeça, como normalmente costuma-se fazer para ver o céu, que estava limpo aquele dia, e eu me assustei porque acima de mim surgiu um OVNI bem grande. E em um instante, em um segundo, ele sumiu no horizonte. E eu continuei olhando para o ponto onde a luz havia sumido. Bom, e em dado momento apareceu, se acendeu de novo e fez uma trajetória de coisa de um palmo à minha direita. O caso de Luiz José Grifol, pelo meu ponto de vista, é sumamente interessante. Principalmente por uma questão. Grifol não era uma pessoa vinculada com o fenômeno OVNI. Na verdade, ele não tinha interesse algum nesse assunto. E são esses casos que acho mais interessantes, porque não é a pessoa que busca o contato, mas que, de algum modo, é o fenômeno. São os OVNIs os que buscam Luiz José Grifol. Evidentemente, para ter certeza de que tem algo, é preciso estar perto, investigar e buscar uma metodologia que ainda não usaram.
Mas, de qualquer forma, é verdade que há um contexto que leva a pensar que alguma coisa aconteceu em algum momento e que provavelmente existe a chance de que ocorram coisas quando ele está perto. Seja por ele ser uma pessoa que atua como antena ou porque ele teve mesmo um contato com extraterrestres. Eu confesso que Montserrat foi meu batismo ufológico. E meu padrinho ufológico foi Luiz José Grifol. Lá tive a oportunidade de ver que a multidão dizia que eram objetos voadores não identificados. Mas para mim, sinceramente, pareciam simples meteoritos. Porém, tenho que reconhecer uma coisa. Aqueles meteoritos saíam por onde Luiz José Grifol dizia. Esta experiência remonta ao dia 11 de novembro de 2017. E justamente aquela noite era uma noite muito especial. E talvez a última noite que o Sr. Grifol foi visto. Naquela noite, eu estava dirigindo em direção a Andorra e num dado momento, à altura de Torá, vimos 3 luzes que eram incríveis, como se fossem fogos de artifício. Eu tenho que fazer uma observação muito importante. Naquele horário, era 1 da madrugada, era uma estrada que não estava iluminada, que estava totalmente escura, ou seja, não podia ser nem um avião e nem nada disso, porque eram eles mesmo. Olha, Angel, será que você poderia me explicar àqueles que nos assistem do outro lado da tela? Eu acho que é importante que contemos quem foi Luiz José Grifol, ou quem é, porque o homem ainda está vivo, é lógico. Ele está vivo. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que ele é o precursor do que acontece aqui. Ele vivia em Montgat, teve vários avistamentos sobre o mar. E isso o impactou muito. Na verdade, depois que ele veio para cá, se não me engano foi com a esposa ou algo do casamento, e sobre a capela de São João, viram um OVNI. E isso acabou impactando ainda mais. E foi o que fez com que ele viesse para cá. E do que se lembra das reuniões? O que o Grifol fazia quando estava aqui? O que ele fazia quando ele chegava? Primeiro ficávamos no hotel, tomávamos um café e às 11 da noite subíamos até aqui. Sempre às 11. E nisso chegávamos, ele ficava no meio da esplanada e as pessoas o rodeavam aos montes. Havia dias em que eram 100 pessoas, mas tinha dias com 3.000 pessoas. E isso ele começava a pedir. Começava a pedir às pessoas que perguntassem, que fizessem uma pergunta, porque eles responderiam. E era dito e feito. No momento em que ele solicitava uma pergunta, apareciam traços. Os famosos traços de Grifol, sabe? As pessoas dizem que querer ver pode te fazer ver o que não existe, e muitos daqueles que são adversos à realidade dos OVNIs repetem muito. Bom, eu pedi àqueles lá em cima que demonstrassem que eram eles quando viam uma luz, para não confundir com o planeta Vênus ou com outras coisas. Eu pedia, por exemplo, façam um deslocamento para que vejamos de verdade que não é uma coisa natural e que são vocês. Ou façam um pequeno trajeto até tal lugar, qualquer coisa assim, e eles obedeciam sem pensar 2 vezes. E nisso eu fui pegando tamanha confiança que eu pensei, bom, isso não pode ficar guardado. Como dizem, o amor e o dinheiro não cabem em um caixão. E eu pensei, eu tenho que dividir isso com as pessoas. É bom lembrar que há 4 anos, Luiz José Grifol não vem a este lugar ao qual ele vinha todo dia 11 de cada mês, porque ele já é uma pessoa de idade, não se encontra bem bom, ele está doente. Mas de uma forma ou de outra, você seguiu com essa tradição de reunir as pessoas para que não se perdesse precisamente essa tradição, não é? Essa tradição, Eu tô tentando manter os veteranos, né? Eu era o caçula dos veteranos. E fui eu que tentou fazer com que não se perdesse, que não caísse em esquecimento. E tentei fazer com que as pessoas continuassem vindo. Luiz José Grifol nunca quis ser um contatado. Na verdade, poucos querem isso, porque a partir do momento em que contam, são taxados de loucos ou lunáticos. Mas ele acredita piamente naquilo que já vive há muitos anos. Está convencido de que eles não só nos visitam, mas que também já entraram em contato. E suas dezenas de seguidores confirmam isso todo dia 11 de cada mês, porque aqui não restam dúvidas. Só há impaciência para que o contato aconteça de uma vez por todas. Montanhas sagradas. Parece que tudo nos leva às alturas. Vamos voltar por um instante ao Vale de Ucanca, no vulcão Teide, porque este lugar é um ponto fundamental do planeta para milhares de pessoas que já tentaram fazer contato com eles, utilizando como método, uma vez mais, o tabuleiro de Ouija. Aqui, em 1989, aconteceu uma experiência coletiva que reuniu mais de 40 mil pessoas ao redor de uma mítica transmissão de rádio.
Elas buscavam o contato definitivo. Naquela noite tive o sonho claríssimo de que tínhamos que fazer, nos vales do Teide, uma concentração com luz e som, parecido com o do filme Contatos Imediatos, e começamos os preparativos. A mais de 3.000 metros de altura, nos vales do Teide, pedimos perdão por essas e por outras interferências, mas quero entender, nossos ouvintes, que estamos a 3.000 metros de altitude, em meio a essa paisagem incrível, e que, bom, nós fizemos um esforço técnico para que tudo corresse bem. Havíamos previsto receber 5.000 pessoas. Passamos um mês trabalhando com a proteção civil e às 5 ou 6 da tarde me liga um general da Guarda Civil, me diz: Miguel, onde é que você está? Eu vou mandar um helicóptero te buscar. A rodovia está toda parada. E eu lembro que vi a rodovia e às 7 da noite mandaram parar de subir. Eu falei com gente de linhas aéreas e todos os voos estavam esgotados. Os barcos estavam cheios. E quando cheguei lá em cima às 10 da noite, o general me perguntou: sabe quanta gente entrou? Eu disse: não sei, chutei 5.000. E ele: entraram 13.000 carros e muitos ônibus. E eles disseram que havia 40.000 pessoas lá. Foi uma experiência singular. Nós encontramos pessoas de toda a Espanha. Eu estava cobrindo o acontecimento para um meio de comunicação daqui da Cantábria, o Jornal Alerta. E também pela cadeia de rádio espanhola, e fui até onde estava Miguel Blanco. Me lembro daquilo como uma experiência ufológica, radiofônica, mas especialmente sociológica. Havia 50.000 pessoas ali, imagino que cada uma buscava uma coisa, uma resposta, pelo menos algumas delas. Houve só 2 luzinhas no Teide. Quando se acenderam, todas as pessoas gritaram, mas foi só isso. Há algo através da Ouija que se comunica. Não sabemos o que é, não há uma prova que garanta que são espíritos, ou que são marcianos, ou que são até nossa própria consciência. O que está claro é que algo interage com a gente de forma inteligente, com respostas plausíveis e lógicas. E assim é normal pensar que estamos nos comunicando com um ET ou com um ser que tem uma capacidade de se intercomunicar de forma, digamos, com um certo conhecimento ou com um certo nível de inteligência. Calcula-se que, no final dos anos 90, na Europa, havia cerca de 400.000 praticantes de Ouija, a nível europeu. E é curioso constatar como esse sistema de contato, inicialmente programado para os espíritos, também era utilizado para o contato com extraterrestres. Pois é, se de fato entravam em contato com seres de outros planetas, este parecia ser o lugar ideal para que acontecesse um avistamento em massa, como de fato foi tentado durante a lendária transmissão do programa de rádio Espaço em Blanco. Porque neste lugar, antes e depois, aconteceram coisas difíceis de explicar. Nós fomos ao Teide, como fazíamos de vez em quando para ver as estrelas, quando de repente o motorista acordou de um sonho que teve e gritou: que porcaria é essa? O que é isso? Nós olhamos tudo e o que vimos foi o carro iluminado de cima com uma espécie de cilindro de luz que unicamente iluminava o carro e o entorno. Era como um círculo olhando da janelinha para fora. Um círculo que iluminava unicamente o entorno do carro e tinha um formato redondo. Aquilo piscou um pouco, timidamente, e, puf, se apagou. Nisso, abrimos as portas, saímos do carro, olhamos para cima e não havia absolutamente nada em cima do carro. Só as estrelas. Em cima do Teide é possível ver muitas coisas e com frequência. Mas você nunca chega a ter certeza de onde veio aquilo. Mas eu sei que terrestre não era. Bom, estamos quase chegando às planícies de Ucanca, aos vales do Teide, que é um lugar absolutamente maravilhoso. Dizem que é tremendamente mágico. E também os pesquisadores que vão até esse lugar já tiveram experiências, bom, que são vinculadas de forma direta ao fenômeno OVNI. Luiz Javier Velasco está há vários anos investigando as anomalias que acontecem nesses céus, que, como não podia ser de outra forma, acabou sendo testemunha direta de várias delas. Ele não tem mais dúvidas nem da existência e nem do vínculo deste vale na metade do vulcão com o fenômeno dos OVNIs. Luiz, anoitece no Vale de Ucanca, já vamos para lá, não é? É maravilhoso. Um lugar mágico por excelência. Único e, é claro, misterioso e lindo ao mesmo tempo. A mim não me estranha que seja um local que está, bom, há muito tempo já vinculado
Eu não sei como dizer para não falar besteira, mas é sabido que é um local onde vem gente que acredita que daqui é possível fazer contato. E não é de se estranhar. Primeiro, que é uma planície muito alta, muito tranquila. Não tem contaminação luminosa. Você tem um panorama maravilhoso do céu. E é um local onde costumam aparecer OVNIs, luzes e efeitos. Não é de se estranhar. Luiz tem um ditado que diz que quem quer consegue. Você é um pesquisador que de tanto tempo que tem vindo aqui, já conseguiu, não é? Ou seja, já teve experiências com essas características, né? Sim, sim. A presença de humanoides que podem acompanhar alguém e, num piscar de olhos, desaparecem. Luzes estranhas, sensações. À luz do dia, por exemplo, um grupo de 4 pessoas estava aqui e parecia que riscavam o céu, objetos escuros a uma velocidade muito rápida. De dia? Isso, de dia. Aqui também tivemos percepções de outras realidades que não existem. Aqui é uma planície. Tem gente que já sentiu, em dado momento, uma presença ou alguns vultos. Ou mesmo a sensação de que no nosso plano é uma planície, mas que em outro plano talvez seja um ponto de contato. Ou que tem um tipo de cidade aqui. Eu até me lembrei exatamente há muitos anos, quando nos conhecemos, que você me mostrou umas fotografias e eu acho que era daquela área ali, né? Sim, foram tiradas do mirante. E acontece... Voltadas para lá, à noite. E toda essa área aqui na fotografia estava perfeitamente iluminada. Pequenos pontos de luz percorriam todo o vale. E aqui podemos ver que não tem refletores nem nada, não é? Nem carro entra aqui. Não, não tem nada. Não tem nada aqui. Mas acontece. Não apenas nessa foto, mas em outras que tiraram. E sabe, sempre são fenômenos sutis, nunca é contundente. O vale é um lugar mágico. E como diz quem mantém vivas as tradições dos antigos habitantes dessas ilhas, os Guanches, esse tipo de fenômeno é ancestral, porque segue acontecendo há vários séculos. A única certeza são os relatos de aparições de seres muito altos, sempre escuros, no que seria o círculo do Vale do Teide. E inclusive no próprio Vale de Ucanca e também próximo da entrada do vulcão Teide. Possivelmente não se interpretava como hoje interpretamos como um fenômeno ufológico, mas se interpretava apenas como sinais dos deuses ou como espíritos ancestrais que cuidavam do lugar. E assim ficamos, tal qual milhares de curiosos antes de nós que esperavam fazer contato com inteligências, quem sabe se de outros planetas. Porque aqui, o entorno entrega que é um local especial. Percebe-se algo difícil de definir, que neste mundo que nos acostumou a olhar para a tela de um celular, faz com que, a cada passo, levantemos a cabeça e olhemos para o céu. Talvez seja lá onde se encontrem todas as respostas. Seguimos viagem pelo norte da Espanha, porque aqui, há anos, surgiu um coletivo de contatados que, com o nome de Fraternidade Cósmica, aguardou com ansiedade o contato com eles. Pelo que parece, segundo afirmações, esse contato aconteceu. O Centro de Estudos Fraternidade Cósmica foi um grupo de contato. Talvez o grupo de contato junto com a missão Rama, que mais seguidores obteve na Espanha. Essa organização foi fundada por Eugênio Siragusa, um funcionário da aduana que vivia em Catanha, na região de Sicília. Em 1952, justo no dia em que completou 33 anos, ele se levantou muito cedo de manhãzinha para ir trabalhar, para pegar o ônibus às 5 da manhã. E pouco antes de pegar esse ônibus para ir ao trabalho, observou um objeto voador não identificado que parou em cima dele, quando a rua estava completamente deserta àquela hora, e emitiu um raio de luz sobre ele. A partir daí tem início esse fenômeno de contato durante 10 anos, até que no ano de 1962, nas encostas do Monte Etna, na Sicília, ele tem aparentemente um contato imediato com extraterrestres, onde esses seres de outros planetas, ou de outro planeta, dizem que ele tem que criar uma organização e fazer com que a humanidade receba uma mensagem que eles vão transmitir. E assim tem início o Centro de Estudos da Fraternidade Cósmica. O fenômeno do contato da Fraternidade Cósmica chegou aos dias de hoje. Um dos ilustres membros daquele grupo é o psicólogo Fernando Madalena, um homem curioso que durante anos esteve buscando respostas em diferentes coletivos do tipo, porque ele foi testemunha de algo que o transformou para sempre e precisava de respostas. Foi assim que tudo aconteceu. Fernando, o que foi que aconteceu em Gran Canária? Bom, eu quis dar um passeio pela praia para, de alguma maneira, me distrair de todo o estresse do trabalho.
Bom, eu gosto muito de observar o mar quando a maré está subindo e o mar estava vindo com tudo contra a praia. E nesse momento eu senti uma espécie de pressão aqui na nuca, como quando alguém está tentando te observar com muita insistência. E nesse momento eu senti a necessidade de levantar a vista. E foi quando eu vi uma luz branca, deslumbrante, muito intensa e com ondas, bem no alto do céu. Mas, claro, aquilo era de um tamanho tão impressionante que eu disse, a lua não pode ser, um helicóptero também não, tampouco um avião. Por fim, estava vendo um OVNI. Do seu ponto de vista, ou seja, com o passar dos dias e refletindo sobre o que viu, a que conclusão chegou? O que acha que era aquilo? De onde veio? Sim, para mim não restava dúvida alguma de que aquilo não era um objeto, digamos, terrestre. E foi aí que você sentiu curiosidade para saber mais e entrou em contato com um senhor que se chamava Eugênio Siragusa. Quem era esse homem? Eugênio Siragusa, eu tinha lido que era um senhor italiano que vivia na Sicília e que já havia mantido contato com esses seres. Pois bem, eu sempre tive a necessidade de ir fundo, de investigar o que há por trás do fenômeno OVNI. Não o tema da parte, digamos, mais espetacular, que é como as naves se movem e como elas têm essa capacidade, mas que esses seres, se de fato estão mais evoluídos tecnologicamente, também têm uma evolução mental e cultural. E de alguma maneira podem nos dar resposta a coisas que eu até então me perguntava e que ninguém respondia com segurança. Você partia da ideia que podia fazer contato com eles, não é? Exato. Quando vi que tinha um italiano que diz manter esse contato e li coisas que eram coerentes, eu senti a necessidade de conhecer esse senhor. De uma forma ou de outra, você se encarregou de fundar, não sei se é o melhor termo, uma delegação da Fraternidade Cósmica na Galícia. Sim, não, a delegação já existia. Já existia. Por toda a Espanha. Eugênio volta para Madrid, volta para a Espanha, e na Espanha, bom, eu estou com ele aqui, mas ele volta a Vigo. E em Vigo faz uma reunião onde ele diz que quer que o centro fique com João Martins e Fernando Magdalena. Eu fiquei encantado, sabe? Foram anos durante os quais os protagonistas que apareceram ao longo desta investigação estiveram convencidos de que o contato era iminente. Mas vai acontecer? Segundo Seth Shostak, membro há anos do Instituto de Busca por Inteligência Extraterrestre, o famoso SETI, a resposta é sim. Na verdade, ele está convencido de que até 2040 acontecerá a primeira descoberta de vida extraterrestre inteligente, já que nessa data estaremos no patamar de já ter explorado aproximadamente 1 milhão de sistemas estelares no universo, um número suficientemente respeitável para encontrar algum tipo de sinal, que é o que a ciência está há anos buscando. Porque ciência e contatados, cada um com métodos bem diferentes, estão convencidos de que há vida inteligente com capacidade plena para fazer contato em algum lugar do universo. Tanto que grandes astrofísicos como Lord Martin Rees, presidente da Royal Society de Londres e astrônomo da Rainha da Inglaterra, já garantiu que a existência de vida extraterrestre pode estar bem além da compreensão humana. Porque eles podem já estar olhando por nós sem que possamos reconhecê-los. O problema é que estamos buscando algo muito parecido com nós mesmos. Talvez ele tenha razão, talvez não. Dá no mesmo, porque para os contatados, esse contato em massa, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Só precisamos ter paciência.